Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para fixar a nossa fé. A nossa fé tem fundamentos, os termos da nova aliança têm fundamentos, a gente não deve se esquecer disso. E dando continuidade ao tema deste mês de junho, o Espírito Santo, um tesouro dentro de nós, nessa dispensação. E eu mudei um pouco o título, Funções do Espírito Santo na vida cristã. Porque o Espírito Santo ninguém vê. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você vê a operação dele, por causa das evidências. Não é? E mesmo na eternidade, alguém vai ver o Espírito Santo? Nós vamos ver o trono de Deus e o trono do Cordeiro na Nova Jerusalém. O Espírito Santo se move o tempo todo, ele não para. Ok? Então fica difícil você entender o papel do Espírito Santo. Então eu trouxe funções, serviços, manifestações, o operar sobrenatural do Espírito Santo, que na verdade é isso. Você não sabe o como, mas você vê o resultado. Quando você é curado, instantaneamente, você não sabe como, mas você sabe que foi. Milagre, a especialidade do Espírito Santo. Na vida cristã, aqui nós temos que trazer uma especificação em função da situação que está ocorrendo ultimamente com a questão da apostasia da fé. A gente precisa chamar a igreja de Cristo, porque parece que tem igreja de tudo quanto é coisa. Nós precisamos falar que o crente é o crente bíblico, porque a Bíblia é o fundamento da minha fé. Não dá para falar só crente, o diabo também crê, mas ele não obedece. Não é? E sinais, nós podemos ter sinais da mentira, do engano. E isso vai acontecer muito daqui para frente. Então a gente precisa começar a deixar as nossas definições, os nossos conceitos, com um pouco mais de raiz. A nossa raiz é Bíblia, ok? A salvação vem pelo ouvir do Evangelho da cruz. E quando nós ouvimos e cremos na mensagem que chega até nós, quando nós prestamos atenção e damos valor, quando nós abraçamos a mensagem da cruz, ela se torna uma realidade dentro de mim. Então esse é o cristão bíblico. Porque a semente divina foi plantada dentro de nós. Então só estou trazendo esses detalhes, porque a igreja às vezes, essa igreja de internet, de YouTube, é uma igreja meio complicada, sabe? Não existe igreja na internet. A igreja é aqui onde nós estamos. Você pode falar, ô Senhor, eu não estava entendendo, mas agora caiu a ficha. Comunhão e relacionamento é físico, não é virtual. Eu não tenho discípulos virtuais que me seguem em alguma plataforma. Discípulo é aqui, ó. Não é, Danilo? Discípulo é olho no olho, tete a tete. Virtual é seguidor. Seguidor nem sempre é fiel e nem sempre entende muito bem o que está acontecendo. Então, outra fichinha para cair. Então é nesse sentido que nós queremos reivindicar a importância da palavra para nós. O Ney não é nada sem a Bíblia. E eu não falo isso aqui para impressionar pessoas, não. Eu tenho convicção plena disso.
Sabe por quê? Eu tenho falado muito sobre reputação, autoestima. Autoestima para enaltecer a carne é do diabo. Ponto final, não precisa ficar discutindo muito não. Reputação, quando fala do velho homem, da sua força, do seu mérito, é blasfêmia contra Deus. Por isso que o novo nascimento é uma necessidade. Na velha natureza, do velho jeito, você nunca vai agradar a Deus. Simples assim. Por isso que nós temos falado tanto contra religiosidade. Os judeus tinham a guarda da Torá, da palavra de Deus. Eles conheciam a Bíblia, eles estudavam a Bíblia. Quando o Messias aparece diante deles, vindo da Galileia, eles desprezaram o Messias. Então, de que adianta uma religião, por melhor que ela seja, se você não reconhece quem é Jesus na tua vida? Ok? Feitas essas considerações, vamos entrar então até onde a gente vai conseguir chegar. Segundo slide, por favor. Vocês me desculpem, minha boca está muito seca. Os remédios que eu estou tomando, então de vez em quando eu vou ter que estar molhando a boca aqui, senão vai ficar difícil para mim. Mas o Senhor me dá graça. Eu trabalho para Ele, né? Amém? Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Jesus me amou e foi me buscar no lixo onde eu estava. E mesmo quando eu pequei contra Ele, Ele não me discriminou. Ele continuou tendo paciência. Não é, Danilo? Nós falamos disso na sexta-feira. E Ele está sempre de braços abertos. E aqui eu estou. É para a honra dEle, não é mérito meu, nem coisa alguma. Primeiramente, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo. É uma pessoa. Relacionamento só existe com pessoas. Não interessa se é espiritual ou no reino físico, mas são relacionamentos. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é Deus, não é uma pessoa qualquer. Aliás, ele é uma pessoa muito singular dentro da Trindade, se é que o Pai me permite falar isso. Singular porque ele é sempre invisível. Ok? Então aí nós temos os versículos, eu não vou entrar no mérito de cada um, senão nós vamos gastar aqui já uns 5 minutos. Na criação, eu estou falando do primeiro item, o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. Na criação, ele estava lá. Jesus foi gerado do Espírito, ele estava lá. No batismo do Espírito Santo e na confirmação do ministério, o Espírito Santo estava lá. E a grande comissão que Jesus delegou aos seus discípulos, erga a sua mão direita e diz: eu sou um discípulo de Cristo. Eu dependo do poder do Espírito Santo. Senão nós vamos cair na reforma. Aí vai ficar meia sola. Ok? Segundo ponto, um ser divino espiritual. É Ele quem opera o novo nascimento. Milagre. Eu não sei como eu nasci de novo, mas eu sei que eu nasci. Aleluia. O diabo fica uma fera com esse tipo de coisa. E o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito, espírito com letra maiúscula, que opera através do meu espírito recriado, que nasceu de novo da semente divina. E Ele é o Espírito da verdade, e me conduz em toda a verdade de Deus. E quem é que conhece as profundezas de Deus? O Espírito Santo. E Ele quer me mostrar isso. Ele quer me revelar isso. Ele quer que a minha vida seja incendiada pela glória, pela majestade do meu Deus.
Aleluia. Um ser sensível. E nós somos brutos em matéria de relacionamentos, não é? É bruto com seu marido, bruto com sua esposa, bruto com seus filhos, né? É um tal de chutar canela, né, Tânia? É complicado esse negócio. Mas o Espírito Santo, ele é gentil, mas ele é extremamente poderoso. Ele não fica repetindo. Demônios fazem isso, mas o Espírito Santo não faz. Ok? Então, aprenda a ouvir a voz do Espírito, porque ele é inesperado e ele fala 1, 2, 3 no máximo. E é aquela voz suave. E você tem que estar atento, porque senão você simplesmente fala, isso é bobagem. Eu às vezes estou tomando banho e o Espírito Santo está me dando aula de teologia. Eu falo, é mesmo, Senhor, não tinha pensado nisso. Não adianta, não é vasculhando o livro, e fuçando aqui, e fuçando ali. Basta uma palavra de Deus na tua vida. Pronto. A coisa fica resolvida. Então, Marcos 3:29 diz, não blasfeme contra o Espírito Santo, senão você está ferrado. Está lá, vai estudar. E João repete a mesma coisa. Efésios 4:30 diz, não entristeça o Espírito Santo com a sua carnalidade, com o seu pecado, com a sua desobediência, com a sua indiferença, com essa coisa de auto-independência. Um preço enorme foi pago por isso, para termos o Espírito Santo como nosso ajudador. Amém? Hebreus 10:29 diz, não agrave esse relacionamento de sensibilidade espiritual com o Espírito Santo. Não seja mal criado, mal educado, não ofenda o Espírito Santo. Está lá. E às vezes a gente não nós estamos na graça, né? Deus é amor, e fica assim com esse papo furado. E não sabe o que é reverência diante de Deus. E 1 Tessalonicenses 5:19 diz, não extingue o Espírito Santo. Ué, extinguir fala de aniquilar, eliminar e apagar. Danilo, você que foi batizado no Espírito Santo, você não pode deixar a chama apagar. É responsabilidade tua. 24 horas por dia, todos os dias da tua vida, você orando em línguas e buscando a face do Deus Todo-Poderoso. É assim que a minha vida muda. Não é religião, não é frequentar uma igreja. Isso vem depois como consequência, como fruto. Ok? Precisamos prestar atenção na palavra. Outro ponto, fonte de poder extraordinário, a unção, o mover. Jesus, para começar o seu ministério, ele teve que ser cheio do Espírito Santo. Por acaso você é melhor do que Jesus? De jeito nenhum. E ele recebeu a plenitude. E agora, o Senhor Jesus é tão bondoso, tão amoroso, que ele fala, vou dar um pouquinho do que eu tenho para eles. É muita coisa que eu tenho. Tá bom, mas você tem que ir lá buscar, né? Quem tem fome e sede, vem a mim. E do teu interior fluirão rios de água viva. Rios no plural, de água viva, porque a água viva é o Senhor, é o fluir do Espírito de Cristo na minha vida. E Atos 1:8, e recebereis poder, quando? É muito específico, quando vocês forem batizados, aí vocês vão cumprir a grande comissão. Grande comissão não existe sem o poder do Espírito Santo, senão vira técnica, método.
E aí nós caímos na besteira da reforma. Aí nós vamos criar igrejas, placas, denominações, e aí vamos começar a brigar entre nós para dizer qual placa que é melhor. Besteira, não vamos perder mais tempo com isso. A igreja de Deus é uma igreja viva, feita, constituída de pessoas que nasceram do Espírito e estão aí se movendo no mundo. Aleluia! E para melhorar a situação, Deus nos coloca em assembleia, eclésia, pessoas resgatadas do sistema do mundo, que estava acostumado com pílula azul. O Espírito saca e traz para a eclésia, separados do sistema, para servir ao Deus vivo. Aí tem que ter red pill na jogada, não é, Nathalie? Sem red pill, fica difícil. Outro, fonte de sabedoria inesperada, inspiração. Você acha que o Ney vem pregar aqui só porque estudou, só porque ele é organizado mentalmente, só porque ele tem algumas informações? Vocês acham que isso é suficiente para edificar a tua fé? Claro que não. Claro que não. Ok? A inspiração vem do Espírito. Eu te darei boca, eu colocarei palavras na tua boca numa hora que você não programou, eu já tenho programado. E é na unção da minha palavra, é na virtude e no poder do Senhor Jesus Cristo que toda palavra deve ser proferida. Eu já vi a Teresa pregar num funeral. Eu falei, Senhor, eu não teria coragem, mas se Deus me der a palavra, vai ser um sufoco, porque o pau vai comer. Aí você fala, mas aqui não é lugar, mas não interessa. Pregando salvação no enterro, porque não adianta eu ficar falando do morto, o morto já não está mais ali. Honrar a família, tudo bem, faz parte. Mas e aquelas pessoas que estão ali naquele funeral? Para onde que elas vão? Como é que está a vida dela diante de Deus? Isso é que importa, porque Deus salva vivos e não mortos. E não é nenhum desrespeito à família, ao morto, não é nada disso. É prioridade, é alvo. Ok? E Paulo, como apóstolo missionário, ele diz lá para a igreja de Corinto: a minha pregação não foi oratória, tentando impressionar vocês, essa barbinha branca, bonita, maravilhosa, ou um terno bonito. Não, eu fui em fraqueza, com muita tribulação. Não sei como é que era a voz de Paulo, talvez fosse uma voz fanhosa, cansativa. Não era igual a Apolo. Apolo era um orador, chamava a atenção. Ele falou, eu não fui aí com esse tipo de unção, aqui, entre aspas. No esforço do homem, eu fui, como ele diz aqui, em 1 Coríntios 2,4, que nós vamos ver logo esse versículo, demonstração do Espírito e poder. E poder. Ou seja, não é religião, é o mover poderoso do Espírito Santo. E aí eu fiz um resumo, e tem muito mais, porque a gente não consegue esgotar tudo. O Espírito convence, o Espírito capacita, o Espírito direciona, o Espírito inspira, o Espírito apoia, etc, 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 etc. Até nós chegarmos ao arrebatamento da igreja, quando receberemos o nosso corpo glorificado, o Espírito Santo tem o dever ministerial de edificar uma igreja para Cristo. É função dada, me lembrei daquele ministro lá do TSE, missão dada é missão cumprida, né? Mas não para o mal, mas para o bem. Amém? Outro slide.
Ah, como eu sonho com isso. Deus usando crianças, batizando no Espírito Santo, falando em línguas, cantando, pregando, sei lá, operando. Uma coisa tremenda. Eu, quando vejo o ministério do pastor Hernandes Santos, Deus falou para ele: eu vou te dar uma unção, você vai influenciar muitas crianças, vai ter um mover de crianças ao teu lado. E é impressionante, ele vai pregar, as criançadas, vem tudo em cima dele. É uma atração. E crianças se quebrantando e se prostrando no chão, quando algumas pessoas aqui têm vergonha de vir aqui, se dobrar aqui e chorar diante de Deus. Aí você vê aquelas crianças. Por isso que Jesus falou: não impeçais os pequenininhos, porque dos tais, como eles se comportam, a atitude que eles têm, são aqueles que são do meu reino. É a espontaneidade de Davi. Coração espontâneo, quebrantado diante de Deus. Não precisa pegar fogo na igreja para o cara acordar. Aliás, ele ajuda a incendiar a igreja. É o contrário. Amém? E aí vocês veem uma expressão, não sei se ele estava orando em língua, se ele estava pregando, profetizando, não importa. A criança estava envolvida totalmente, tomada pelo Espírito, num culto público. E todo mundo tem que parar, porque quando Deus opera, você tem que prestar atenção. Ok? E é isso que nós queremos aqui na CCA. Nós não queremos outra coisa, pelo menos é o meu desejo, é a minha oração. Outro slide, agora vamos entrar um pouquinho e vou avançar só um pouco, aí não sei, domingo que vem, se for o caso a gente volta. Aí nós temos que falar como o Tiago, né? Se Deus quiser, eu estarei aqui. Amém? Espero que você esteja orando por isso. Tudo começa pelo novo nascimento. Eu frequentei uma igreja por 14 anos, igreja metodista, lá de Assis, e a minha mãe fazia parte lá da liderança da igreja. Eu ia na igreja porque eu fui criado num lar evangélico. E a minha mãe sempre foi uma crente séria, não é daquelas relaxadas, não. Meu pai não dava muita bola, não, mas a minha mãe era crente. Queira ou não queira, ela deixou um legado na minha vida. Aos 14 anos eu saí da igreja, falei, não vou mais, e fui para a rua. Rebelde, adolescente. Vamos conhecer o que tem no mundo, sabe? Aí você quebra a cara, aí lá na frente, em 1989, aí pastor Pérez, pastora Valdiva, que sempre nos acompanharam, aí vem trazer o evangelho. Aí a Tereza se converte, volta para casa e fala, Ney, você vai ter que se converter também. Eu falei, caramba, ai, e agora? Adão, aí o negócio pegou. Mas em 89 Deus fez algo na nossa vida. Então frequentar a igreja não resolve o seu problema maior. Maior. Não estou dizendo que é péssimo frequentar a igreja, né? Eu não falei isso. Eu falei que o seu problema maior é ter um encontro com Jesus. Ok, Rafael? Porque senão a pessoa entende o atravessado que a gente fala aqui. Né? Uma cerinha no ouvido aqui. Então o novo nascimento é o começo de tudo na nossa vida. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, ele está sendo taxativo, não pode ver o reino de Deus. Ver, visão, entendimento, não entendo, não compreendo, não enxergo nada, estou cego. Porque são coisas espirituais. Nicodemos perguntou-lhe. Nicodemos era um cara sério, viu? Não era um qualquer, não.
era um senhor de idade, sério, de bom testemunho e que fazia parte lá da liderança judaica. E foi se encontrar com Jesus à noite, porque estava com medo dos fariseus. Como pode, Nicodemos falando com Jesus, como pode um homem, uma pessoa natural, nascer já sendo velho como eu? Nicodemos quis discutir biologia com o Senhor, e o Senhor não estava falando disso, porque não era esse o assunto. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for um enviado de Deus. Enviado como? Um profeta? É só isso, Nicodemos. Você não sacou ainda? Você não está enxergando. Ainda estava no nível dos sentidos. Posso, porventura, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer novamente? Ainda teima. Veja o que a religiosidade faz no entendimento de uma pessoa. Trava. É uma lógica maligna das trevas, para você nunca olhar diretamente para a cruz, para o Messias. Olha para qualquer lado, lá para a cruz não. Em verdade te digo, quando você repete uma expressão, é ênfase. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Entrar. Aí eu falo assim, ontem eu estava pensando, o Espírito Santo falou assim, Ney, quem que vem primeiro? Ver ou entrar? Eu falei, eu preciso ver alguma coisa para entrar, né? Porque para entrar tem uma porta, você tem que atravessar a porta, senão você não entra. Ficar na beirada ali não vai resolver nada. E quando eu entro pela porta, eu não estou pronto, eu estou apenas começando a minha caminhada de maturidade. Tem os dois sentidos. Eu preciso ver para achar a porta. É o arrependimento, é a conversão. Mas quando eu entro pela porta da salvação, que é a família de Deus, eu tenho que ver para entender quem Deus é. Porque é espiritual. O que é nascido da carne, biologia, e o que é nascido do espírito é espírito. Carne é carne, espírito é espírito. São duas naturezas diferentes. Não vos admireis. Aí ele dá outra na canela do Nicodemos. Não vos admireis de eu vos ter dito, é preciso nascer de novo. É uma necessidade. Desesperadamente eu preciso nascer de novo para ter o meu nome inscrito no livro da vida. Não é uma opção, um plano B, uma falta de opção, sei lá o quê. Porque para nascer de novo você tem que nascer da motivação correta, que é o arrependimento diante de Deus. Eu quero nascer de novo porque eu não quero ir para o inferno. Mas a motivação está errada. Não é? É uma troca. E a Bíblia diz que Deus sonda os corações. Não é troca. Ele sonda o coração para saber por que você o está buscando. Com qual interesse? Com qual objetivo? Qual a motivação que te move? Qual a perspectiva que está na tua vida? É sempre assim. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, ou seja, você percebe. Aí entra pelos sentidos. Mas você não sabe de onde ele vem. De onde que ele veio? Não sei. Nem para onde vai, também não sei. Passa. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Eu não sei como eu nasci, de novo, mas eu tenho testemunho do Espírito em mim, que eu nasci. Amém? E o diabo fica furioso com esse tipo de coisa, sabe? Que ele não entende, ele fala, mas eu não estou entendendo esse negócio, não é para entender mesmo. Bom, mais um e nós vamos encerrar. O milagre do novo nascimento, ok. O próximo, vamos ficar por aqui. São duas coisas básicas que estão interrelacionadas. Quem é que me convence que eu sou um pecador? Quem é que me... Eu vou usar a palavra convencer, mas talvez é trazer entendimento do que é pecado, do que é justiça de Deus. Eu preciso entender essas coisas, porque senão eu não tenho como me converter. Deus trabalha ao nível da consciência. Eu tenho falado isso tantas vezes, e o único apóstolo que trabalha muito esse tema é Paulo. Procura andar com uma consciência limpa diante dos homens e de Deus. Bem-aventurado aquele que tem uma consciência limpa naquilo que faz. Porque o Espírito Santo trabalha na consciência. Essa estrutura de entendimento, de você compreender as coisas, de você se deixar convencer pela verdade do Espírito. Não é raciocínio lógico. Senão o Espírito Santo estaria, viu, Pérez, sentado lá na praça, no Areópago, discutindo com os filósofos gregos. Todo mundo fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo. O Espírito Santo não tem tempo para perder com isso. O Espírito Santo entra direto na consciência da pessoa para trabalhar o arrependimento e a conversão dela, para que ela conheça a perfeita, agradável, santa, eterna, poderosa vontade de Deus, e ele possa experimentar o bom de Deus. É esse trabalho que o Espírito Santo não para um minuto. E essa é uma operação interior. Jesus usou muito a expressão, o coração. Está lembrado, Nathalie? Sexta-feira nós falamos sobre isso. O coração. Mas aí nós temos a alma, aí nós temos o espírito. A gente tem que começar, porque o termo coração pode pender para um ou para outro. A gente tem que saber entender o contexto do versículo que nós estamos lendo. E o coração, do ponto de vista daquilo que há de mais profundo em mim, fala da minha consciência diante de Deus. Em primeiro lugar, comunhão vertical. Aí depois o reflexo disso nas comunhões horizontais, dos meus relacionamentos com as pessoas. E eu preciso ouvir a palavra. Aí é algo espiritual que fala do Messias, do Cristo, do ungido de Deus, do sacrifício vicário, da plenitude que Ele conquistou na cruz para mim, e da necessidade da fé para tomar posse. Ouvir o Evangelho. Aí eu dou atenção àquilo que está sendo dito. A palavra que é semeada aqui neste ambiente, ela tem que estar carregada da unção, da virtude do Espírito Santo, para que ela possa entrar dentro de você. Não é entrar por aqui e sair por aqui, porque você vai sair da mesma forma que você entrou. E não vai acontecer grandes mudanças na tua vida. Você vai apenas te acostumando a frequentar a igreja. Eu não quero frequentar a igreja. Não é esse o meu compromisso de vida. Eu estou aqui porque eu estou incendiado por Deus. Pergunta para a pastora Valdir, você quer cinza aqui dentro? Eu não. Claro que não. Cinza a gente joga fora. Eu quero brasa viva.
brasa viva, incendiar o ministério, incendiar o que Deus quer fazer, incendiar a vida das pessoas, atrair o mundo para dentro da igreja, e não a igreja ir para o mundo. É tirar o pessoal da pílula azul para vir tomar a pílula vermelha, o sangue carmesim. A verdade da cruz que confronta a minha vida. E quando eu presto atenção na palavra de Deus, o Espírito Santo começa a quebrar fortalezas, cadeias dentro de mim, aquela ignorância espiritual, aquela dureza de coração, aquela cegueira espiritual que te impede de ver a plenitude do mundo espiritual. Ok? E isso está na mente. Fortalezas do entendimento é uma mente cativa nas trevas. Tá? O Espírito Santo não tem como chegar no Espírito e fazer algo se não passar pela alma. Qual que é a porta de entrada da nossa vida? Eu estou nesse corpo, não estou? Nessa dispensação eu estou aqui, ó. É assim. E é assim que o Espírito Santo tem que entrar dentro de mim. Mas ele sabe como fazer. E eu é que não sei. E aí uma convicção começa a ser mexida dentro de mim. Aí eu lembro o Vanderlei Fortes. Referência interna bem resolvida. Isso fala de convicção. Lá dentro. Senão eu estou misturado com a religiosidade. Aí eu começo a me voltar para Deus, para obedecer os seus mandamentos. E na obediência da fé, porque não é uma troca, eu existo para o louvor da sua glória. Agradar o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, no poder e na virtude do Espírito Santo. Jesus disse, convém que eu vá, porque senão ele não vem. O preço da vinda do Espírito Santo para edificar uma noiva para Cristo custou o sangue de Jesus na cruz. Se vocês não estiverem embriagados desses fundamentos, a tua vida não deslancha. Você já parou para pensar? Você já meditou sobre isso? Por que que a minha vida é fria espiritualmente? Por que que não deslancha? Por que que o ministério não vem, Senhor? Precisa quebrar algumas coisas lá dentro. Para ser usado pelo Espírito Santo, você precisa ser moído. A semente de trigo, que tem um potencial tremendo, ela só consegue expressar a sua realidade, que é uma realidade invisível no mundo espiritual, se ela for lançada na terra e morrer. E eu quero que você adore a Yahvé com esse espírito. Eu sou uma semente que foi resgatada do mundo para ser lançada aos pés da cruz. E ali morrer completamente. A morte da minha carne, dessa inclinação maligna, terrena, mundana, que não agrada a Deus. Para que o Espírito Santo me levante como canal da vida de Cristo na terra. Abençoando pessoas, porque nós existimos para isso. E eu te digo mais, o tempo está acabando, e você tem que se apressar. Amém? Yahvé, louvado seja Yahvé. Que o amor de Deus domine a vida de vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo te sustente nas horas mais difíceis e também nas mais perigosas, e que o Espírito Santo te assista todos
todos os dias da tua vida, para que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, para a glória de Deus. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.